Prontinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou chamar meus convidados aqui para participarem nesta noite comigo, nesta live maravilhosa, que tem como título Como engajar equipes para melhorar os resultados. Vou chamar aqui os participantes dessa live. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Vou chamar a Vanessa, do Rio de Janeiro, para participar conosco nesse momento especial dessa noite. Vou chamar o Ivan também. Ivan, meu parceiro de Blumenau, nas caminhadas aqui dos formadores do bem. Vou chamar aqui também a Vanessa. Vamos ver aqui, cadê meus convidados nesta noite? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gladys. Boa noite. Vou chamar aqui. Ivan, estou esperando pelo Ivan. Boa noite. Um momentinho aqui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa Tudo noite. bem? E aí, tudo certo? Me ouve bem? Ouço bem. Você me ouve? Alto e claro. Ah, ótimo. Vamos esperar, então, agora nossos colegas, o Ivan, a Vanessa. Certo. Aproveita, me veja aí como é que faz para aparecer aqui também no meu Insta, para eu compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Vanessa. Você está vendo a gente aí, Vanessa? Vamos convidar o Ivan novamente. Vanessa, Ivan. Deixa eu ver aqui. Testando. Ivan entrou. Vamos. Oi, Vanessa. Olá. Tudo bem? Como vai? Tudo certo? O desafio dessa tecnologia, né? Só falta agora nosso. Que ótimo, né? Você falando do Rio de Janeiro, o Marcos da Bahia, né? Salvador, que coisa boa, né? Só falta nosso amigo agora, Ivan, aqui. Vamos lá, Ivan. Deixa eu aproveitar aqui para compartilhar esse... Daqui a pouco eles chegam aí. Daqui a pouco eles chegam aí. Daqui a pouco eles chegam. Sim. Como estão? Como é que está o tempo aí? Tudo certo? Rio de Janeiro, muito calor? Bastante quente, bastante quente. Teve chovendo um pouco agora, né? Ontem, pelo menos, mas hoje já está aquecendo de novo. Como vai ser a live, né? Vai ser uma live de aquecimento, né? De aprendizado. E aí vamos chamar aí os líderes, né? Tocar aí. Vamos chamar os líderes. Mas deixa eu perguntar a vocês aqui, ó. Vocês aí. Essa live vai acontecer também nos nossos perfis, e aí a gente já compartilha aqui, para copiar o link e já compartilhar aqui com todo mundo. Vai aparecer, sim, vai aparecer no perfil de cada um. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Pode compartilhar. Aqui não está aparecendo ainda, entendeu? Não? Não. Como se nós tivéssemos... Talvez ele, segundo a minha filha que está aqui me assessorando, ela disse que vai aparecer depois, né? Então, que pena, mas eu achei que ele ativasse para os 4, assim eu acredito que sim, né? Mas como não temos o domínio completo dessa tecnologia, vamos aguardar para ver as próximas, né, Marcos? Então, beleza, vamos compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar logo aqui com o pessoal aqui, peraí.
pedimos também para todos que estão nos acompanhando, que compartilhem essa live com os líderes que vocês conhecem, os seus amigos, porque o tema que nós iremos abordar é um tema de extrema relevância para engajar equipes nos ambientes de trabalho e também o engajamento ele não se dá apenas na questão profissional, ela se dá em ambientes de relacionamento de amigos, de clubes, de instituições, em todos os momentos que você está com uma equipe, que você lidera, um time de futebol, um time de igreja, você está sempre liderando pessoas. Até nós, né, Vanessa? Nós, né, Marcos e Ivan, estamos liderando também em casa nossos filhos, né, num grupo de amigos. Então, liderança e engajamento estão atrelados, estão intrínsecos nessa relação. Com certeza. Essa live primeiramente, tudo certo? Tem muito conteúdo aí para a gente entregar. Exatamente. Tem muita ampliação de consciência aí para que a gente possa compartilhar com os nossos companheiros de hoje. Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar, depois eu vou pedir para cada um se apresentar, para que todos possam nos conhecer. O meu nome é Odete Branquer Becker, eu sou mentora, palestrante, treinadora e master analista comportamental. Eu trabalho com desenvolvimento de competências comportamentais. O meu foco é autoconhecimento, gestão das emoções e comunicação assertiva. Moro em Blumenau, Santa Catarina. Faço parte também do projeto Formadores de Bem, que depois a Vanessa vai explicar um pouquinho. Pode se apresentar, Marcos? Claro. Meu nome é Marcos Medrado, sou aqui de Salvador, Bahia. Sou formado em economia, mas já estamos há um tempo aí transitando por essa área do desenvolvimento humano, que é uma área que nos interessa muito. Na verdade, em função do nosso próprio aprendizado, da nossa própria experiência, a gente percebeu o quão carente as empresas, os empreendedores estão dessa demanda de conhecimento. Então, estamos aqui trabalhando e hoje a gente vai apresentar, sim, alguns itens, algumas demandas, para que os líderes e os companheiros que estão nos assistindo possam fazer a sua reflexão e entender um pouco mais do projeto Formadores do Bem. É isso aí. É isso aí. Ivan, pode se apresentar, Ivan? Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Ivan Moraes, eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Eu sou consultor de vendas, analista comportamental, treinador de líderes e equipe, né? Trabalho no desenvolvimento há mais de 20 anos já. Então a gente vai trocar essa ideia aqui hoje para a gente ver se a gente ajuda vocês a desenvolver mais aí. Ótimo, muito bem. Você, Vanessa? Certo, eu me chamo Vanessa Machado, sou palestrante, professora, educadora, treinadora de líderes e master analista comportamental. Moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e o nosso propósito hoje, nessa noite, é trazer, além da expansão de consciência, a divulgação desse nosso projeto, que é a nível nacional, que se chama Formadores do Bem, uma iniciativa socioeducativa do Instituto Liana Gomes, desenvolvida junto com mais 90 líderes espalhados pelo Brasil. Em cada região vai ter um líder ali, no qual todos os empresários, todos os interessados em se formar líderes, né? Porque tem aqueles que aspiram um cargo de liderança e talvez não saibam lidar ainda com uma equipe. E tem esse propósito, esse workshop tem esse propósito de levar mais conhecimento, capacitação, desenvolvimento para esse nicho, né, que é os líderes, e para que ele contribua mais, não só com a empresa, mas também com o próprio crescimento profissional, pessoal e da sociedade. Porque uma vez para você participar, você empresário, ou você líder que queira levar esse movimento para a empresa na qual trabalha,
é só entrar em contato conosco no privado, manda o direct, e lá a gente vai informar passo a passo como que é feito esse convite, né? Aceitar esse convite nosso de levar esse crescimento, porque preparando, capacitando os líderes, envolvendo os líderes, essa questão do engajamento vai impactar diretamente no resultado da sua equipe, da sua empresa. E aí, realmente, vai motivar os colaboradores a trabalharem de uma forma energética, né? Uma forma que vista realmente a camisa da empresa e, com isso, promovam o crescimento também da sociedade, porque é prestação de serviço para a sociedade. E o melhor de tudo, já antecipando, que para participar desse workshop é feita uma inscrição, e essa inscrição é, como se fala, provocada assim por cesta básica, né? Então, Vanessa, poderíamos colocar isso mais no final para a gente não perder a parte de conteúdos? A gente coloca isso lá no finalzinho, pode ser? Sim, aí você retoma, certo? Foi só para pegar da onde que chega para onde que vai. Né? Ótimo, então. Para maiores informações, chama, né, nós líderes no direct, que será um prazer, né? E desde já quero agradecer a participação e senhores, está aqui compartilhando o momento aqui, esse tempo de crescimento pessoal e profissional. Obrigada, Vanessa. De fato, esse projeto Formadores do Bem, da qual nós fizemos parte, juntamente com mais 90 pessoas a nível do Brasil, tem sido assim, uma experiência gratificante de aprendizados e levar esse conhecimento para a sociedade, como tu falaste, né? Fazer essa diferença, fazer essa corrente de bem. E vamos dar início, então, ao nosso tema de hoje, que é como engajar uma equipe dentro do ambiente de trabalho para que ela traga resultados. E a importância, nós vamos focar hoje a importância do líder, o papel do líder nessa questão do engajamento, como engajar essa equipe, por que a sua equipe está desengajada, quais são os fatores, os motivos que levam uma equipe a ficar tão desmotivada, desengajada do seu ambiente de trabalho. E a gente observa tudo isso, esse movimento cada vez mais intenso, pós-pandemia, onde essa pandemia, na verdade, ela mexeu com todas as estruturas do mundo, a estrutura do trabalho, as formas de trabalho, mexeu com a vida das pessoas, enfim, balançou todas as nossas estruturas e precisamos rever muitas questões que hoje afetam as pessoas, as empresas, a sociedade em si e o mundo. E eu também quero trazer uma estatística bem interessante, que a nossa live vai ser um bate-papo de troca de experiência, porque afinal de contas, nós quatro, todos, um dia fomos liderados, um dia fomos líderes, e hoje estamos treinadores de líderes com todo o aprendizado que já recebemos, estamos preparados para levar esse conhecimento para as pessoas. Aí a pergunta que eu faço, de acordo com as estatísticas que eu coletei, feita por uma universidade famosa, a Harvard, diz que 70% do engajamento de um líder, 70% do engajamento de uma equipe depende de um líder. Vejam a responsabilidade que o líder tem com sua equipe. Certo? E a gente observa também, nós estamos acompanhando todo esse movimento essa estabilidade emocional que existe nas equipes, o afastamento pelas doenças, a demissão silenciosa, que é esse movimento mundial que está vindo e chegando devagarinho no Brasil, que muitas empresas ainda não se deram conta dessa demissão silenciosa e como nós podemos ajudar as equipes, os líderes, as empresas, para
para que não tragam mais consequências negativas e entender um pouco esses fatores que levam a esse desengajamento. Na pergunta inicial que eu faço, eu quero dirigir para o nosso amigo Marcos, que diz, mas antes eu quero trazer mais um dado, que essa pesquisa foi feita pela consultoria Gallup, que diz que apenas 27% dos brasileiros encontram-se engajados no trabalho. E olhem só que interessante, a cada 10 pessoas contratadas, 8 elas pedem demissão por conta do papel do líder, pelas suas práticas, pelos seus comportamentos. E a gente não pode falar aqui de engajamento sem falar do líder. Então, vamos começar o nosso bate-papo, primeiramente, conversando um pouco a respeito do líder. E eu pergunto para você, Marcos, quais as causas, quais os desafios que o líder tem diante dessa falta de engajamento das equipes, desse problema que todas as empresas, a grande maioria das empresas enfrentam? Vamos lá. O líder ele tem algumas demandas, né? Ser líder não é fácil, não é para qualquer um. Mas os líderes têm algumas demandas que impactam diretamente no resultado da equipe, ou no comportamento da equipe. Eu vou começar aqui pela comunicação clara. O líder precisa ter uma comunicação clara. Mas como é que vai ter uma comunicação clara com a sua equipe se ele não conhece o perfil comportamental dos seus membros? Mas como ter uma comunicação clara se o líder não conhece nem o próprio perfil? Olha que aí as coisas vão ampliando. Mas como ter uma comunicação clara se o líder não sabe nem que existe o tal do perfil comportamental e que cada um responde a uma comunicação de um jeito? Percebem? Existem níveis de liderança, alguns que já conhecem essa questão do mapeamento comportamental, da linguagem. Existem aqueles que nem sabem que isso existe, que ele trata todo mundo da forma que ouviu tratar, da forma que lhe convém, mas na verdade não tem um dado técnico. E aí a gente fica se perguntando, será que o líder está pronto para ser líder? A gente sabe que existem estatísticas aí, que as pessoas são promovidas por competência técnica, mas necessariamente elas não foram preparadas para liderar pessoas. Então, essa é uma demanda que, para ter uma comunicação clara, é preciso conhecer para qual público eu estou me comunicando. Porque sem isso não tem como ter clareza. Eu posso falar com clareza para um grupo de pessoas, para um determinado perfil, e ter dificuldade de conversar com outro perfil. Você já trouxe aí essa questão do engajamento, e aí a gente vai remeter sempre a essa questão lá de perfis, de linguagem. Para ter engajamento é preciso conhecer o perfil comportamental da equipe. É preciso saber que cada perfil se comporta e se comunica de uma forma diferente. É preciso saber que esse perfil, também se o perfil daquele colaborador está na função certa. Ou seja, um pensamento estratégico que o líder tem que ter. Se ele conhece de perfil, ele sabe que para certas funções na empresa ou para certas tarefas, seria melhor um determinado perfil do que outro, para não causar esse desconforto, essa disfunção até no colaborador. Você já imaginou um colaborador que é comunicativo, que é influente, que precisa lidar com pessoas, está numa sala trabalhando sozinho, trancado? Ele não vai render, ele vai ficar alucinado para querer sair da sala e conversar pelos corredores. Da mesma forma, você pega um analista ou um conforme e coloca ele numa sala onde tem um monte de pessoas conversando, onde ele precisa de total concentração. Ele não vai render. Então, o engajamento depende de uma comunicação, mas que depende também do conhecimento do seu time, para que você possa escalar seu time, cada um na posição correta. E aí a gente também entra ainda por uma outra questão. Olha, você controla o tempo aí, porque o tempo tem um limite. Então, você está com a controladora só para sinalizar isso aí. A gente entra também por uma outra questão, que é a inteligência emocional. Os líderes, ele precisa ter uma inteligência emocional e ele precisa lidar com diferentes características dos seus colaboradores. Uma questão que me chama a atenção é que quando a gente faz uma análise de inteligência emocional no líder e nos seus liderados, a gente descobre que o líder pensa uma coisa, que ele acha que está bom em muitos aspectos, e quando recebe
o feedback dos liderados, descobre que tem muito gap, tem muita disfunção. Ele acha que está bom numa coisa, que não é arrogante, que não é concentrador, e quando vai ver o resultado da pesquisa, que os colaboradores direto ligado a ele acham, de repente tem disfunções muito grandes. Aí a gente tem que criar um plano de trabalho, um plano de desenvolvimento para diminuir essa disfunção de uma situação que ele pensa que está bem, de repente ele não está bem. Essa é uma das questões assim, bem acentuada, mas eu pensei que eu estava bom, eu pensei que era isso, mas sua equipe não enxerga você. E como você é um líder, você precisa conduzir a sua equipe a melhores resultados, precisa estar coerente, congruente, porque senão as pessoas não vão dar o máximo de si, nem vão produzir o tanto quanto poderiam produzir. A gente Com certeza. E também quero trazer aqui também que 68% dos líderes que ocupam cargos, eles não têm preparo, não tem qualquer preparo. Como um líder, e como a gente observa isso nos nossos ambientes de trabalho, em períodos passados, na nossa carreira, que construímos também, era evidente, você vai ser líder, mas que preparo? Você vai ser líder a partir de amanhã. Não entende de gente? Para ser líder precisa entender de gente, entendeu? E 70% do líder tem que ter um comportamental e 30% apenas técnico. Então, às vezes, o líder tem uma bagagem técnica enorme, é tirado daquele ambiente para conduzir uma equipe, mas não tem conhecimento de pessoas. E, Ivan, o que você pensa disso, Ivan, Vanessa? O que vocês pensam a respeito disso? Falando de liderança, como você falou, o Marcos falou, já deu essa introdução aí, liderança e engajamento se fundem bastante, né? Você não consegue ter uma coisa sem outra, né? Mas eu vou mais além, acho que a liderança começa tudo com o autoconhecimento, né? Se o líder não se conhece, ele não consegue conhecer os outros, né? Então é uma questão já, como a gente faz aquela questão que a gente faz aquele comparativo do oxigênio lá do avião, quando a gente vai viajar, cai as máscaras, a gente tem que primeiro colocar na gente para depois colocar na nossa equipe ali, né? E tudo isso é atrelado assim a uma questão de propósito, né? Se o líder tem um propósito, ele consegue engajar melhor a equipe, ele consegue ter mais discernimento para poder fazer a evolução da empresa. Hoje um líder de resultado. E aquilo que você estava falando, hoje tem muita gente ensinando aquilo que não sabe. Ou seja, às vezes são colocados em cadeiras que não têm habilidade e competências para tal, sem falar na questão comportamental, né? Então, que é bem diferente, que hoje a gente contrata por currículo e demite por comportamento, né? Tem uma coisa que é bem complexa para a gente estar analisando. Então, dentro desse contexto, assim, e agora com essa pandemia, como você lembrou lá atrás, a pandemia nos deixou numa situação bem delicada, porque, tipo assim, algumas máscaras foram caindo, a gente tinha alguns preconceitos estabelecidos e foram por terra, né? E a gente está vivendo numa sociedade hoje que quando a gente descobre as perguntas, as respostas mudam as perguntas, né? E aí que tem que estar, o líder tem que estar muito atento a qualquer movimento que tem, para você poder engajar. Como o Marco falou, engajar uma equipe não é fácil, engajar uma pessoa. Como você falou lá no início, nós somos líderes, mas liderar a própria casa, liderar a si mesmo não é fácil. A gente sofre pressões internas e externas o dia todo. E aí o que acontece? E essa pressão que a gente tem hoje por resultado, pressão por concorrência, a empresas e tudo, então assim, e a gente consegue ver, no meu ponto de vista hoje, tudo está no cerne da empresa, cerne da pessoa, quer dizer, tu tem um fit cultural bom, uma empresa que tem uma cultura, e tenha tudo isso, fica bem mais fácil para você ter essas pessoas alinhadas. Então entra na contratação, como diz, numa entrevista começa tudo. Se as pessoas não estiverem alinhadas com o propósito, valores, hábitos e crenças da organização, vai ser muito mais difícil. Então, por isso que é importante, às vezes, você fazer muito critério, uma avaliação, seja comportamental, seja técnica, dentro desse processo, né? Aí a chance de você ter um engajamento é bem maior. E, consequentemente, um engajamento bom, a liderança fica fácil, né? E, tipo assim, porque tudo que tu faz hoje numa empresa, hoje, se não tiver uma cultura forte, mas tiver uma liderança fraca, também não vai, né? Porque até Peter Drucker fala que, tipo assim, às vezes você tem um monte de situações que você vai fazer. Ele fala que a estratégia, a cultura, a cultura come a estratégia. A cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja,
Você pode ter a melhor estratégia, mas se a cultura não estiver alinhada com o engajamento da equipe e a liderança, você não consegue ter sucesso nessa empreitada que a gente está no dia a dia nosso hoje aí. Entendeu? É verdade. E Vanessa, o que você tem para contribuir conosco? Você acredita que os líderes, eles têm estratégias adequadas, eles sabem lidar com as pessoas, eles entendem de pessoas? Porque se você não entende de pessoas, você não consegue liderar uma equipe. Você precisa primeiro, como o Ivan disse, o autoconhecimento. O Marcos falou da inteligência emocional. A gente percebe muito que hoje, a grande maioria não tem esse controle das emoções, não sabem administrar, gerenciar as suas emoções, acabam tendo uma comunicação agressiva, e isso impacta no engajamento das pessoas. Às vezes, as pessoas silenciam e o líder abafa. Não, coloquei no lugar dele. Será que ele colocou? Será que ele colocou no lugar dele com a comunicação agressiva? Ou ele está fazendo uma demissão silenciosa, quer dizer, eu faço uma resistência. Então, a importância do líder também, na verdade, é trabalhar toda essa questão emocional, do autoconhecimento, se engajar com a missão da empresa, se engajar porque, na verdade, aqui Ivan também falou algo importante. Quantos líderes não conhecem a missão da empresa? E os liderados também não conhecem. E isso também impacta, isso também afasta do engajamento. Vanessa, você tem algo para contribuir conosco na sua experiência, Vanessa? Sim, sim. E o que acontece? O líder, ele não tendo a visão da cultura da empresa, sendo passado por ele de forma clara, ele já não consegue conduzir a equipe de uma forma produtiva para atender toda a demanda daquela empresa. Outra coisa é o autoconhecimento, porque você conhecendo a si mesmo, a equipe, no caso, a gente está falando de engajamento, né? A equipe é reflexo do líder. Então, se você olha e não está satisfeito com o resultado que a sua equipe vem, olha para dentro de si e vê o que está sendo. E uma ferramenta muito importante que está acontecendo. E uma ferramenta muito importante para isso é o feedback. E aí você precisa desconstruir, pegar o que foi ditado de resposta para você, filtrar aquilo, refinar e realmente pegar o ponto de melhoria ali e fazer o desenvolvimento daquele ponto. Dessa forma, você vai ter uma comunicação mais clara, respeitando o perfil comportamental, a forma que aquela pessoa se comporta, a forma com que ela fala, ela se comunica, vai ser bem mais produtiva, porque vai chegar a você e você vai conseguir entender que por trás daquela solicitação existe também não só uma visão de uma máquina, uma pessoa como máquina, como muitos falam até, né, se expressam dessa forma, existe um ser humano dotado desses sentimentos. E aí vem a questão da empatia. Então, dessa forma, você consegue motivar e incentivar a equipe para atingir o resultado. Porque, na verdade, a empresa quer um resultado positivo. Né? E existindo essa harmonização do empresário, do líder, que nem sempre o líder é o empresário, né? Principalmente em empresa pequena, isso acontece sim, o líder é o próprio dono da empresa. Mas em empresas maiores, se precisa estender esse braço. E aí vem o organograma. Então, precisa colocar cada um, de acordo com o seu perfil, quando eu falo cada um, é dos colaboradores, de acordo com o seu perfil, dentro daquela função. Porque aí vai render, vai apresentar o resultado que deseja. Né? Então, um dos desafios da liderança... Oi, Odete? Não, com certeza. Então, pessoal, o que acontece? Quem aí
assistindo a live já passou por uma situação dessa de ser promovido ou que conheça alguém promovido, que recém-promovido, que se pegou no pensamento. E agora? O que eu vou fazer com essa equipe? Bem, agora eu preciso liderar, eu preciso conduzir. E aí bate a insegurança. Aí bate, antes de tudo, se ele não tiver sabendo do propósito, da missão, dos valores da empresa, da cultura bem clara ali, e da potência que ele tem como pessoa, né? Pode até acontecer esse tipo de pensamento, porque afinal ele vai estar, de repente, de frente com uma equipe nova. E aí desafio também acontece, bate o friozinho na barriga. Mas aí você tem certeza de quem você é, para onde você vai, e que de forma vai conduzir, aquele friozinho ele passa rápido e aí monta estratégias para poder chamar o time para si, né, fazer um corpo só, e aí funcionar o dia a dia de forma leve. Né? Na Universidade de Harvard tem até um curso chamado, uma graduação chamada Ciências da Felicidade. Então, por quê? Porque já foi comprovado por várias pesquisas, né, estatisticamente falando, que se o colaborador, o líder, ou seja, o corpo da empresa, ele não estiver bem, ou seja, de forma plena, feliz com ele mesmo, vai chegar na empresa e aí, por mais capacitado tecnicamente que seja, o emocional vai aflorar e não vai começar a criar conflitos, que é uma realidade. Obrigada, Vanessa, pela sua contribuição. É uma realidade. E por isso, tantas doenças emocionais, agora o burnout crescendo de forma acelerada, todas essas questões de desequilíbrio, afastamentos. Por quê? Porque tem uma cultura tóxica. Hoje, o colaborador, ele não suporta mais trabalhar num ambiente de toxicidade. Vocês concordam? E aí, eu quero fazer uma pergunta para os nossos ouvintes. Se hoje o teu gestor, o teu diretor, chegar para você e fazer uma pergunta, e se fizer uma pergunta, quantos por cento a sua equipe está engajada? Qual o resultado da sua equipe? Você saberia responder? E o que é engajamento para você? Será que o líder saberia? A grande maioria eu penso que sim. O que é engajamento? O que é engajamento? Que estratégia o líder está utilizando hoje para engajar a sua equipe? Afinal de contas, como diz o Marcos, né, ele precisa entender o perfil de cada um. Mas ele tem ferramentas para isso, Marcos? Será que ele tem ferramentas para isso, irmãos? Se ele assume o cargo e ele não tem nem conhecimento técnico, muitas vezes comportamental, para assumir determinada função de liderança. Pode falar mais um pouquinho, Marcos? As empresas, elas estão no momento em que precisam também ampliar a sua consciência. A sua consciência do papel do líder e dos seus colaboradores, porque com a troca de funcionários, a taxa de turnover alto, isso tem um alto custo financeiro para as empresas. E se elas não começarem a abrir os olhos para essa questão, elas vão estar perdendo dinheiro, porque é troca, é falta de engajamento, é baixa produtividade, são as demissões silenciosas. A nossa amiga Vanessa, ela levantou uma questão quando ela falou de empatia. E aí tem uma frase muito comum que a gente usa para o processo de empatia. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E a gente pode afirmar que essa frase está incorreta. Porque não é trate os outros como você gostaria de ser tratado. Trate os outros como eles gostariam de serem tratados. Justamente porque são perfis diferentes, têm linguagens e comportamentos diferentes. E como é que você faz isso se você não conhece a pessoa? Se você não se dedica, não se debruça a conhecer de pessoas? A gente sabe que estatisticamente as pessoas que são promovidas,
inclusive são aquelas que se comunicam melhores até do que os que têm maior capacidade técnica. Olha, se comunicar melhor já é um avanço, já é digamos assim, um diferencial. Conexão, né? A palavra, Marcos, é a conexão. Se eu não tenho conexão com o coração, se eu não sei ouvir com os ouvidos, com o coração e com a mente, eu não vou me conectar. Então, hoje, um dos grandes problemas dentro das empresas, por falta de engajamento, também é comunicação, não saber ouvir, não se envolver, porque liderar engajar é coração, é emoção. E muitas pessoas não se envolvem mais hoje emocionalmente com o outro. E tratam os seus liderados com uma linguagem de valorização que eles gostariam de ser tratados. Mas isso é culpa do líder? Não, porque ele também assume cargos sem qualquer conhecimento, não é verdade? Então, ele também precisa aprender, ele precisa conhecer esses processos que podem auxiliá-lo a fazer uma gestão mais equilibrada e que dê resultados para as empresas. Você concorda, Ivan, com isso? Sim, com certeza, Beth, mas o que acontece? Até você fez uma pergunta interessante. O que é engajamento, né? Porque é uma pergunta que, tipo assim, cada um que está aqui assistindo, de repente, pode ter uma resposta para isso, né? Tem empresas que engajamento para ele, a pessoa chegar cedo, ajudar alguma coisa. Tem empresas que têm engajamento por resultado, né? Então, cada um, voltamos àquela situação lá, tudo vem da cultura da empresa, né? Tudo que tem que ser engajado tem que ser vindo de uma cultura muito forte da empresa para poder fazer. Voltamos a dizer, uma cultura forte torna um líder forte, que vai trazer uma empresa mais compacta dentro do seu ambiente, né? E aí o que acontece? Esse engajamento que está ali, você vai definir dentro do teu ecossistema como é que tu quer que seja ali, né? Porque a grande maioria, às vezes, tu vai fazer alguma empresa, uma consultoria, eles querem que se vá dar um treinamento para engajar a equipe. Mas o que é engajar a equipe? É motivar. Aí tu vai dar um treinamento de motivação, mas se ele não tem nem motivo para ação, como é que você vai fazer uma motivação? Tem uma frase que a gente fala a seguinte, eu vou dar um treinamento de motivação, só que se você motivar um louco, tu vai ter um louco motivado. Se o cara não sabe para onde está indo, então é pior ainda, tu vai motivar o cara a ir mais longe ainda. E tudo vem lá do cerne da empresa. Quais são a visão, missão e valores da empresa que tem? Esse meu subordinado, meu líder, está seguindo isso ali, é aquilo que você falou, que a Vanessa falou. Tem alguns líderes que não são dono da empresa, mas será que esse líder está alinhado com o propósito da empresa? Está alinhado com o que o dono da empresa quer? Se não houver esse alinhamento, tudo que vem para baixo dele não vai ter. Então, esse engajamento é importante se fazer pergunta. O que é engajamento para você? Quer dizer, você pode, claro, naquele momento tem um departamento que não está engajado, mas o que falta para ele? Falta processos, falta treinamento. Pessoas, treinamento. Porque empresa é feita de processos e pessoas, quer dizer, então é essa tônica, né? Mas, pô, onde é que está o meu gargalo? Onde é que eu estou errando? Onde é que não está tendo um engajamento? Pô, será que é importante eu fazer? Se eu não fizer uma avaliação minuciosa dentro do processo, eu vou sempre empurrar com a barriga e vou fazendo essa questão de depois, falta engajamento, a minha equipe é ruim. E hoje a gente sabe que todos os problemas de todas as empresas, elas são da porta para dentro, e não da porta para fora. Então o problema é mais comportamental e técnico ali, porque tipo assim, o mercado está aí, independente de situação econômica, financeira, governo, mas alguém está vendendo. O mercado é 100%, vendendo nem 110%. Se você não está vendendo, alguém está vendendo. Certo? Então o problema que tem, às vezes, as empresas é internamente. Né? Aí entra a concorrência, porque quando você tem um mau serviço, o teu cliente ele vai te aturando, ele atura as tuas falhas, ele vai aturando porque não tem uma outra opção, até que entra uma outra opção. Entrando uma outra opção, ele sai de você. Essa é a lei, tá entendendo? Então, tipo assim, tu tem que ter uma cultura muito forte dentro da tua empresa para poder engajar os líderes, inclusive engajar as pessoas para poder ter esse resultado. Okay. E as pessoas se confundem muito com o resultado financeiro, só que embaixo tem que ter uma base muito forte para tu chegar lá do financeiro. Exatamente. Deixa eu só colocar uma frase aqui do Simon Sinek, né, que ele diz assim, os grandes líderes devem ter duas coisas. Uma visão do mundo que ninguém ainda tem e a capacidade de comunicar essa visão claramente.
Claramente. Comunicação, que o Marcos falou, né? E tem um ouvinte que falou, como engajar essa nova geração? Como engajar essa nova geração? Como eu falei no início, pós-pandemia veio trazer uma reflexão para nós. Mudaram-se muitas estruturas, as formas de trabalho mudaram, não é verdade? Hoje temos o trabalho híbrido, temos o trabalho online, presencial, e não tem mais fronteiras. As empresas também sofrem com isso, porque hoje o profissional mora em Blumenau, pode trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos daqui. Então, essa questão de fronteiras também veio abalar muito as estruturas das empresas. E como engajar essa nova geração, Marcos? Fala um pouquinho para a gente, como engajar essa nova geração que está ali vindo. Que percepção que essa nova geração tem? O que ela busca, Marcos? Vamos lá, engajar a nova geração. Você me deu uma tarefa que não é nada fácil, porque essa geração não é muito diferente da nossa, não aguenta a pressão que nós aguentamos durante muito tempo. É uma geração muito sensível, mas eu acho que a grande questão do engajamento para essa geração é, primeiro, como o nosso amigo Ivan falou, se a empresa tem uma cultura bem definida e clara, a empresa tem que contratar pessoas que tenham aderência a essa cultura, a esse negócio. Porque se não tem aderência a esse negócio ou a essa cultura, meu amigo, não vai ter engajamento certo. Porque, percebe, a gente começa a pensar o seguinte, as empresas precisam ter definida lá qual é a sua cultura e qual é os seus processos. Os líderes têm que seguir exatamente os processos das empresas. Se um desses patamares estiverem quebrado, você vai ter dificuldade lá na ponta do engajamento, seja nessa geração, na nova, ou seja na geração antiga. Mas se você está com essa estrutura, o que a empresa pode fazer, caso ainda não tenha, é fazer as avaliações comportamentais para saber se o perfil o qual ele está contratando tem aderência à cultura da empresa. Porque não adianta ter um currículo bom, independente se é geração nova ou não, se essa pessoa para a qual você está querendo contratar não tem aderência na sua empresa. Porque isso aí significa que você vai ter uma produtividade aquém daquilo que você espera desse colaborador. Entendeu? E outra coisa, o aumento de turnout, né, que é a demissão por ela, aumenta cada vez mais. Porque cai nessa situação que tu falou, Marcos, que é contratado pela competência técnica e a demissão é feita pela competência, a ausência da competência emocional, justamente na gestão de pessoas, né? E aí, uma vez que ele não tem, se ele não é demitido de fato, ele faz uma demissão silenciosa. E aí começa a não entregar o potencial que ele tem. Aí entra numa situação de autossabotagem, acreditando que ele já não é aquilo ali, não vai passar daquilo, eu vou fazer, né, que muitos falam, né, que é aquele básico, o suficiente, e aí começa a se limitar. Não coloca o talento para todo o talento à disposição, né, Vanessa? Exatamente. Isso. E a outra questão, já que o tempo está correndo aqui para nós, a nova geração, respondendo à pergunta do telespectador, como engajar, com a pandemia, as pessoas começaram a observar que o presente e o futuro, eles praticamente se tornaram a mesma coisa. Hoje, o discurso mudou. Na nossa geração, nossa, minha, do Marcos e do Ivan, talvez não da Vanessa, a gente dizia assim, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Hoje não. As pessoas querem viver o agora. E aí, o que essa nova geração está buscando? Ela está buscando o sentimento de pertencimento. Por quê? As perguntas que eles fazem, por que eu estou aqui? Eles querem propósito, eles querem respeito, eles querem se sentir valorizados dentro da empresa, eles querem trabalhar com a empresa e não para a empresa. Mudou.
O mundo mudou, as estruturas mudaram. Então, se as empresas não conseguirem observar isso, que essa nova geração quer se sentir pertencentes a esse ambiente, elas não toleram mais toxicidade, elas não toleram mais comunicação agressiva. Até um ouvinte colocou aí, né? Eu já fui agredido pelo meu gestor. Como vai ter engajamento com agressão? Então, a nova geração está buscando cuidado. É preciso cuidar das pessoas. É preciso tirar tempo para ouvir as pessoas com o coração. É preciso... elas querem buscar significado. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu acordo todos os dias e venho para cá? Será que o gestor, ele tira um tempo para fazer isso? O gestor pode estar dizendo assim, pô, eu não tenho nem tempo para mim, vou ficar ali ouvindo o meu colaborador, mas enquanto você não tirar esse tempo precioso para ouvir, que sonhos, o que você espera do futuro dessa empresa, aqui nessa empresa? Por que você acorda todos os dias para vir para cá? Porque o dinheiro, muitos podem dizer assim, não, para mim, ser valorizado é ganhar mais. Será? É importante, faz parte. Mas nós sabemos que existem ferramentas que ajudam o líder a identificar qual é a linguagem, qual é a forma que esse colaborador quer se sentir valorizado. E nos estudos que nós fizemos, baseado em pesquisas científicas, nós temos as 5 linguagens de valorização, que foi falado muito aqui, que nós temos perfis diferentes, nós somos diferentes. Cada um de nós é especial, é único, tem uma identidade única. E como eu posso tratar todos da equipe de uma maneira igual se nós somos diferentes? Então, o líder, ele precisa entender o perfil de cada um, entender como o Ivan gosta de ser tratado, como a Vanessa gosta de se sentir valorizado. Eu tenho que entender como o Marcos, ele gosta de se sentir valorizado. E aí nós temos a linguagem de valorização trazida por estudiosos que mostra que cada um tem as suas linguagens de valorização. Vanessa, você pode trazer para nós quais são essas linguagens de valorização e como as pessoas gostam de ser tratadas? Cita alguns exemplos. Sim, então. Nós temos 5 linguagens aí que podem ser aplicadas no trabalho, consequentemente gerando um engajamento eficiente, né? Temos a palavra de afirmação, que consiste em dizer para a pessoa que ela foi bem e que você a reconhece, né? Eu escutei até uma palestra dizendo que como seria se você elogiasse, por exemplo, o seu relatório está bom, precisa apenas só de um ajuste. Essa é uma fala. Então, né? Tá ótimo, você é capaz. Em outras palavras, você está falando, tá ótimo, você é capaz, você é boa profissional. Como seria se ajustasse esse item aqui? É diferente falar de talvez nem receber o relatório ou pegar e olhar e falar assim, isso não está produtivo, não tem o resultado, mas você é uma boa funcionária. É total diferente. Então, você não consegue dar o reconhecimento para ela. E, às vezes, se a linguagem, a forma dela se comunicar, né, é dessa forma, ela mesma vai te dar sinais. Poxa, ele não me reconheceu, meu líder não me reconheceu. Meu líder, fiz com tanto carinho, me apliquei, me dediquei, e ele não me reconheceu. Ao passo que tem outras que são, a próxima linguagem é presente, né? E aí seria o quê? O presente por si mesmo, né? Vai lá, deixa um bombom na mesa, vai lá, coloca... O que é que vai fazer? Se for, né, uma flor, uma pétala, e aí as pessoas não estão acostumadas a receber esse tipo de linguagem, muitas das vezes, e acaba sendo mal interpretado, né? Ou mal interpretado.
não, é como se fosse uma gentileza pelo serviço prestado por ela. É físico mesmo, é um presente, é um objeto, né? Tem gente que não está nem aí para receber esse presente. Ele precisa mais de um tapinha nas costas e falar assim, você é fera. Né? Você é um meu funcionário classe A, número 1, aqui, meu braço direito. E é uma palavra de afirmação. Isso. Temos o toque físico também, né? Que é uma pessoa, né? Desculpa estar te interrompendo um pouquinho, Vanessa, que o nosso tempo está quase ali, né? E a gente então precisa falar. Me perdoe que eu estou te cortando ali, tá? Para a gente também falar um pouquinho do nosso workshop. Então, nós temos as palavras de afirmação, como você falou, tempo de qualidade. Muitas pessoas valorizam muito o tempo de qualidade, como o líder pode estar trabalhando essa questão, o presente que você falou, atos de serviço. Que é aquela ajudinha. Você está sempre ali atento a uma situação e fala, pô, deixa eu te ajudar nisso aqui, eu consigo te ajudar nisso aqui. Então, isso promove o engajamento, chama o colaborador. É importante, rapidamente, pode falar, Ivan, rapidinho, que nós temos que fazer o encerramento. Aquela pergunta daquele colega que fez aí, como engajar as equipes hoje? Eu acho que a palavra é simples, tem que conhecer eles. E como é que eu vou conhecer? Entendendo um pouquinho dessa linguagem de valorização, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos, serviço, toque físico. Quando eu começo a entender, que a gente falou lá, do autoconhecimento, entender o outro, quando eu começo a me entender, eu começo a entender o outro melhor. Aí fica muito mais fácil você delegar e liderar. E é justamente isso que o nosso workshop vai propor, né, aos grandes líderes, a desenvolver novos líderes, e justamente isso, nessa linguagem de valorização, esse olhar diferenciado, né? E justamente para ter esse resultado que esse empresa, seja ele financeiro, seja ele precisa de gestão de processos e pessoas, autoconhecimento, expansão de consciência, sempre. Eu acho que esse é o legado maior desse projeto, né? Está atravessando divisas aí, como vocês falaram, são mais de 90 mentores fazendo negócio. Já visto aqui, nós estamos numa live hoje que 2 do Sul, um da Bahia e um do Rio de Janeiro. Então, hoje não tem divisas. Então, tem muita gente boa aí fazendo esse trabalho aqui que vai fazer as lideranças entender um pouquinho melhor desse trabalho, né? Com certeza, estamos ali. Então, vamos falar um pouquinho do nosso propósito, que é o Projeto Formadores do Bem, como a Vanessa falou anteriormente. Ele está espalhado no Brasil. Nós estamos mais de 90 formadores do bem. E o nosso trabalho, então, é levar um workshop para a empresa com esse tema de engajamento de equipes, trabalhar todo esse conhecimento com os líderes. Para quê? Para que os líderes tenham toda essa qualificação, tragam resultados para a empresa, desenvolvam novas habilidades e também tem esse comprometimento profissional, consegue trazer todo esse engajamento para a empresa, para si, trabalhar num ambiente feliz, saudável, sem toxicidade, de amor, de respeito, de solidariedade, de generosidade. É preciso construir isso. Hoje, as pessoas buscam viver o agora, não querem mais deixar para amanhã. Então, essa nova percepção, essa novo despertar de consciência. Então, quem estiver interessado em que esses formadores de bem levem esse conhecimento, leve-se para a empresa, basta entrar em contato conosco, manda uma mensagem pelo Instagram, no inbox, né? Ou também entra na bio, certo? E nós estaremos ali para fazer esse workshop. Também faremos aberto, cada um fará na sua cidade. Também, se vocês querem conhecer mais esse projeto, podem acessar ao link da nossa mentora, idealizadora desse projeto, que é a Liana Gomes. Vocês podem lá acessar e ter conhecimento de todos os formadores da sua região. E desafio você a ter acesso a esse conhecimento que nós
temos para levar para vocês. Isso vai engrandecer a sua equipe, vai engrandecer a sua empresa, vai tornar, trazer os resultados que vocês esperam. E sintam-se à vontade para isso mesmo, e só nos procurar. Alguém quer falar e já se despedir, porque a nossa jornada está acabando. Pode falar, Marcos. Olha que coisa boa. A gente não está falando aqui só de resultado empresarial, a gente está falando aqui de resultado humano. Porque quando você amplia a consciência dos líderes, esses líderes tendem a replicar o novo comportamento, a nova consciência para os seus liderados. Mas não só na empresa, mas em casa também. Você com certeza vai ter um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, uma outra percepção do ser humano. Então, assim, é muito mais do que um simples benefício para a empresa. É um benefício para a sociedade. E para a empresa como um todo, imagine o seguinte, que você vai ajudar os seus colaboradores, aumentar sua produtividade, melhorar os seus resultados e fazer um papel social. Porque com a doação das cestas básicas, dos alimentos, você ainda ajuda outras pessoas. Então, assim, vocês que querem crescer, que querem ter uma cultura forte, como o nosso amigo Ivan sempre colocou, está na hora de pensar no desenvolvimento humano da sua equipe, dos seus liderados e de você próprio. É um convite que fica aí para todos os que estão aqui. E é um workshop beneficente, em troca de cestas básicas que serão destinadas a instituições. Pode falar, Ivan, depois a Vanessa para se despedir já. Eu estou já agradecendo, já me despedindo e dizendo para você, líder, invista em você. Poucas pessoas investem. Se você investir em você, está investindo no teu futuro, o futuro da tua equipe, da tua família como um todo. Que a gente observa qualquer profissional hoje, um médico, um professor, um engenheiro, se aperfeiçoa, faz curso fora. E às vezes a liderança, os empresários não fazem. Tipo assim, é importante estar sabendo que tem novas ferramentas, novas tecnologias e que o mundo mudou. E a gente tem que estar mudado também, senão a gente não vai para frente. Obrigado aí. Segue a gente lá no Instagram, gente. Fala o Instagram de vocês aí. O meu é @medradoconsultoria. Fala aí, Ivan, Vanessa. Ivan Moraes Treino, pode seguir lá. Estamos aí, qualquer coisa, para ajudar vocês aí. Isso. O meu é Vanessa Machado, ponto oficial. Tá? E aqui eu quero deixar também essa mensagem, que antes de ser líder de empresa, seja líder de si mesmo. Porque é quando você se fortalece nas suas fraquezas, entende, tem essa sabedoria, essa expansão de consciência, é que qualquer outro desafio que apareça na frente, você consegue lidar de forma leve e inteligente. Então, lidar com pessoas é parte também da inteligência emocional, né, de saber dominar a si mesmo, as suas emoções primárias, né, porque através dela você pode tanto crescer exponencialmente, como também não conseguir o engajamento esperado que você quer. Então, se faça a pergunta, qual é a minha importância aqui nessa empresa? Qual é a minha importância aqui na casa onde eu moro, com a minha família? Qual é a importância na sociedade? Porque você é um ser social e, como social, promove também transformações na sociedade. Muito bom, Vanessa, muito bom, Ivan, muito bom, Marcos. Nós estamos aqui para levar esse conhecimento para as empresas e desafio também você que é líder a se desenvolver, a buscar essa força que está dentro de você, porque muitos buscam a força fora. Não, a força está dentro. E quando você trabalha o autoconhecimento, se conhecer, você vai conhecer a sua equipe, você vai entender. E nós temos uma ferramenta preciosa, importantíssima para que você possa utilizar para conhecer os seus líderes. Você não tem a bola de cristal nas mãos. Nós entendemos que a sua missão não é fácil, como nós falamos aqui. Mas nós estamos aqui para ajudar você com ferramentas adequadas para
te ajudar a você conhecer a sua equipe, a entender a linguagem de valorização, como ele gosta de ser valorizado. E pode ter certeza que você vai ter uma nova percepção de mundo, vai entender as pessoas da outra forma, você vai despertar a sua consciência, e a partir do momento que a gente expande a nossa consciência, ela não volta mais. A tendência não, só vai crescer, porque nós temos as nossas sinapses neurais que ampliam, que crescem. E o desafio você, líder, a amar as pessoas, a ouvir as pessoas, a se envolver emocionalmente com elas. Eu digo emocionalmente, é se interessar, é ouvir, é escutar as suas histórias. E hoje, eu tenho acompanhado muitas empresas desse trabalho lindo que elas têm feito, onde elas tentam e buscam entender qual o teu propósito, liderado. Para que você está aqui? Por quê? Por quem você está aqui? Dar essa atenção especial, trabalhar muito essa questão da inteligência emocional. Nossa, foi maravilhoso, não é verdade? Isso é um pouco daquilo que nós sabemos e que podemos levar e contribuir para o mundo. E convido você, líder, novamente a participar conosco, a levar este conhecimento, seu workshop nas empresas. E também, quando nós formos apresentar esse workshop aberto, que também faremos isso, que você venha, que você participe, que você traga seus amigos, as pessoas que têm pretensão de assumir um cargo de liderança. É isso aí. E eu quero agradecer também a presença dos nossos colaboradores aqui, né? Pela disponibilidade desse tempo que agregou tanto, né? O conhecimento, a expansão de consciência, talvez trazendo ali um novo olhar, né? Que é o líder da nova era, e daí o engajamento por si, né? O que é engajamento para você? Fica essa reflexão, o que é engajamento e como que eu posso atingir essa meta aí, da equipe. Como posso engajar uma equipe? Como posso engajar uma equipe para que ela entre no fluxo, que ela trabalhe no fluxo de alegria, de prosperidade, alta performance, que dê resultados para a empresa? Pode falar, Marcos. Desculpa que eu te cortei. Só agradecer mesmo as pessoas que estiveram conosco até esse momento. Aí está minha irmã Luciana, está o meu amigo Cristóvão e tantos outros companheiros que aceitaram o convite para compartilhar esse momento de reflexão. Obrigado a todos por estarmos aqui juntos e obrigado a essa equipe aí maravilhosa compartilhando esse aprendizado aqui. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ivan. Obrigada, Vanessa. O Ivan já é de Blumenau e a gente se reencontrou depois de tantos anos. Mas essa equipe de mais de 90 formadores de bem, parece-me que criou uma família. Que incrível isso, né? Vocês têm esse sentimento? Criamos uma grande família da corrente do bem. E convidamos você a participar também dessa corrente. Fala, Vanessa. Gratidão por esse aprendizado, gratidão por essa noite maravilhosa, né? E vamos junto, o pessoal que está aí, vai assistir na reprise, tem dúvidas sobre como que eu posso levar esse workshop para a minha empresa, entre em contato conosco pelo privado, né? Pelo direct, que será um prazer enorme e levar esse conhecimento e contribuir, né? Com esse desenvolvimento e capacitação dos seus líderes e impactando a sociedade, né, dessa forma. Eu falo aqui mais uma, porque falando de linguagem, eu falei o nome de duas pessoas, não falei da terceira aqui, que eu vi aqui, que é nossa irmã Etna, está aqui também, só para agradecer pela presença. Vai lá, Ivan. Legal. Eu acho que a palavra que tudo que a gente pode resumir isso é conexão, né? A gente tem que se conectar com pessoas, né? E essa formação, esses formadores do bem, chegou num ponto que a gente entrou num grupo. Eu já estou em 3 grupos já hoje. A gente foi se conectando, se identificando, e a coisa foi fluindo de uma maneira ali que a gente acaba se conectando. A gente tá, no meu caso, a gente está se redescobrindo algumas coisas, se reconectando, se revitalizando tudo para a gente estar nesse momento aqui, né? Então, acho que essa conexão que a gente está tendo nos grupos ali, e é que tem que ter hoje a essência da empresa do líder. Tem que se conectar com o outro, entender melhor o outro, aquilo que o Odete falou, saber como é que ele vive, como está vivendo, né? E eu acho que a palavra engajamento, ela vem disso, realmente, é me conectar.
né? Como essa pessoa? Porque a gente às vezes fala, tipo, você tem um treinamento que a gente faz, venda mais com simpatia, venda mais com empatia e menos com simpatia. Eu tenho que ser mais empático com o outro para eu conhecer o outro, né? Então, essa conexão é a palavra de ordem hoje. E outra coisa, a escuta ativa, né? Escutar ativamente o seu colaborador e falar, o que você entende disso? O que você entende disso? Porque eu, por exemplo, eu como líder, eu já tenho um modelo mental, um modelo de pensamento. Mas nem sempre o meu óbvio é o óbvio dele. E aí começa, se eu não conseguir, se eu não parar e escutar ativamente o que ele pensa sobre tal assunto, vai começar o quê? O conflito. Vai começar o mal olhado. Isso quando, olhar torto, né? Isso quando você não tem conhecimento, autoconhecimento, né? Está nesse desenvolvimento. Porque aí você começa a blindar-se emocionalmente e falar, né? Entender que fala mais sobre isso aí. Fala, e começa a puxar dele para que você entenda ele, tenha simpatia e também consiga fazer com que ele amplie esse modelo mental, esse modelo de pensamento, que é a mentalidade. Que é a mentalidade. Se a gente ficar por aqui, a gente vai começar nova live, parece, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Uma boa noite a todos que estiveram conosco. Muita gratidão por estarem aqui conosco neste momento especial. Muito obrigada a todos. Gratidão. Obrigado, pessoal. Gratidão. Obrigada. Fechar aqui, gente.